Vou escrever o nome da live aqui. Olá, pessoal. Olá, boa noite. Vamos lá escrever o nome aqui da live. Lidando com a ansiedade com o Theta Healing. Convivência no final. Publicar e fixar comentário. Agora vamos convidar as pessoas para participarem conosco desta live. Vamos lá, vamos chamar todo mundo, pessoal. Vamos falar sobre esse assunto que possivelmente é um assunto que muito interessa a vocês também. Assim como eu. Não estou de fora disso. Né? O quanto de estímulos externos que nós recebemos a todo momento. O quanto de acelero, vamos chamar assim, a gente recebe, né, no nosso dia a dia. E como isso influencia a nossa energia, influencia nossos pensamentos, influencia nossos sentimentos, né? Então vou falar um pouco sobre isso hoje. Estou aqui convidando as pessoas. Se vocês conhecerem alguém que talvez se interesse por este conteúdo específico, né? Lidando com a ansiedade, considerem compartilhar com essas pessoas também. Então, e ele não fixou. Peraí, deixa eu subir aqui para ele fixar o... Fixar. Aí, agora fixou. Muito bem. Oi, Pi. Sim, dentro das ferramentas que eu ofereço, eu auxilio as pessoas a lidarem com a ansiedade. Justamente esse vai ser o papo da nossa live de hoje. Lali chegou aqui, Cá, boa noite, Rafael, boa noite, Rafael, Edmilson, Rafa, Aline, bem-vindas vocês que já estão aqui, né, para essa nossa live. Hoje eu resolvi fazer ela só aqui no Instagram, não vai rolar a live lá pelo YouTube simultaneamente não, porque o meu celular tá com pouca bateria e às vezes fica aquele barulho de ventoinha, aí eu resolvi deixar só pelo Instagram mesmo, depois eu subo lá no YouTube para quem quiser assistir, tá bom? Anderson, seja bem-vindo. Todo mundo está conseguindo ver o comentário fixado aqui em relação a qual é o assunto dessa nossa live de hoje? Confirmem para mim se a minha imagem e o meu som tá legal, né? Soltem o dedo aí no aviãozinho compartilhando para outras pessoas. Se vocês considerarem que esse é um tema interessante, porque o Instagram é uma rede social, né? Ele acredita que só é interessante compartilhar aquilo que as pessoas estão interagindo. Olha só. Acho que é Laís o seu nome, né? Eu consegui pegar aqui pelo final do seu nome. Vou chamar você assim, tá? Acho que está escrito Pixie em alguma coisa Laís. Imagino que no seu nome seja Laís. Entendi. Você está em uma condição que você, inclusive, toma um medicamento forte para auxiliar você e você escuta vozes. Bom, tem vários processos que podem ter relação com isso, né? Inclusive processos espirituais. Posso acabar falando um pouco sobre isso também, tá bom? Mas vamos tentar ir um pouquinho uma ordem cronológica aqui para que as pessoas consigam se situar também. Tá bom? Laís, ótimo. Então consegui pegar o seu nome. Gratidão. Fabi chegou. A Mariana chegou. Ela não toma medicamento. Que bom, né? Eu digo que bom, mas não no sentido de que é o impeditivo, né? O medicamento ele tem a sua função. Todos eles têm. O ponto é a gente não ficar 100% dependente dessa questão. Né? E aí a ideia dessa live é falar um pouco sobre isso, que essa semana, por alguma razão do universo, eu resolvi falar sobre esse assunto, sobre a ansiedade, né? Acabou chegando esse ponto, com a intenção de fazer no final uma vivência para vocês, né? Porque a ferramenta que eu utilizo no meu atendimento particular e os cursos que eu ofereço, além do Reiki, é o Theta Healing.
que é uma forma de você encontrar as raízes das suas crenças, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, daquilo que está moldando o seu comportamento e te liberar daquilo que não faz mais sentido. Só que falar isso pra vocês, do jeito que eu tô falando, legal, André, é muito bonito, mas e aí? Como é que é essa parada? Mostra. É o que a gente vai fazer hoje no final da live. Vou mostrar, literalmente, pra vocês poderem sentir, vivenciar e perceber como isso pode ser, ou não, interessante na jornada de vocês. Tá bom? Só dando mais umas boas-vindas aí pra vocês que chegaram. Alice, que chegou aqui, Cléia, que chegou agora. Gratidão pela presença de vocês, de todas vocês. E vamos lá, vamos começar o nosso momento. Só tomar um chazinho aqui, porque hoje eu falei o dia todo, foi muito atendimento de empresas também, aí a voz foi muito utilizada. Mas vamos lá. Eu vi que várias pessoas comentaram, né, sentimentos, sensações lá de como que percebem, como lidam com a ansiedade, ou como não lidam, né? Algumas pessoas tomam medicamento, algumas pessoas dormem, né, que é um movimento de fuga, algumas pessoas comem, outras fazem aplicação de reiki, outras não sabem o que fazer porque entram em um movimento de medo, um movimento de angústia, que parece até um movimento de autodestruição em algum nível, né? Pessoas que acabam roendo as unhas, pessoas que acabam se machucando, se ferindo fisicamente, inclusive em casos que são um pouco mais avançados, vamos dizer assim, que já está muito acumulado todo esse medo, todo esse receio, toda essa emoção retida, todo esse receio retido, e muitas vezes coisas que não fazem sentido, né? Como a Laís trouxe, né? Às vezes de vozes que aparecem, né? Que são vozes que podem ser vozes do seu inconsciente, podem ser vozes que você está ouvindo talvez de algum parente seu, que parece que está na sua cabeça, né? Ou realmente um aspecto que aí a gente entra numa parte mais espiritual. Talvez eu fuja um pouco aqui, mas vamos ver se eu consigo trazer um pouquinho, tá? Tá. Paralisia do sono. Pode ter também bastante a ver com o aspecto espiritual também, além do aspecto físico. Aqui eu não vou trazer para vocês uma perspectiva clínica, tá? Preciso deixar isso claro para vocês. Eu não tenho formação para isso, né? Não é a minha área. A minha área é a área holística, a área espiritual. Então eu vou trazer as perspectivas a partir disso, a partir da experiência que eu tive com atendimentos com várias pessoas e de experiências que eu tive, eu sentindo também algum nível de ansiedade na minha vida, tá bom? Agora vamos lá. Quando a gente fala sobre ansiedade, existem alguns pensamentos, né, que falam que ansiedade é uma sensação de inquietude, de movimentação constante, né, de não conseguir focar em algo em específico. Entretanto, esse é o raso, é o leve da ansiedade, né? Tem casos que a pessoa começa a tremer a sobrancelha dela aqui, ó, que as adrenais dela estão pulsando, pulsando, pulsando. Tem pessoas que não conseguem realmente parar com os olhos, que os olhos começam a ficar se mexendo, começa a sentir palpitação, começa a sentir como se o estômago estivesse revirado, como se tivesse um buraco dentro de si, como uma pessoa comentou ali, até coloquei uma imagem, como se tivesse um buraco dentro da região torácica, né, da região do coração, né? E níveis mais avançados, né? Insônia constante, etc. Mas isso falando que vocês já sabem, quem vive isso, quem sente isso. Então isso não é novidade para vocês, mas só trazendo para quem em algum nível acredita. Boa noite, Neide. Para quem acredita que a ansiedade é mimimi, que é só um pouco de acelero. Não, não é isso. E existe uma gama enorme, uma amplitude enorme para esse movimento, tá? E o que eu quero trazer para vocês em relação a como lidar com a ansiedade na perspectiva do Theta Healing, porque o Theta Healing é uma forma de você relaxar a sua mente, né? O Theta Healing é uma técnica, uma ferramenta que ajuda você a entrar em um estado profundo de conexão com você, de relaxamento profundo, quase como se você estivesse dormindo, mas ainda desperto, que dá acesso ao seu subconsciente. E aí, acessando o seu subconsciente, você começa a reconhecer o que é que está fazendo você sentir esse medo. O que é que está fazendo você sentir todos esses efeitos
físicos, inclusive, em você, buscando a origem genuína e verdadeira daquilo. Em geral, as pessoas, elas percebem e reconhecem esse sentimento de ansiedade justamente por um medo do futuro, medo do incerto, medo daquilo que está por vir, porque não sabe o que tem para vir, não sabe o que está vindo, aí a mente fica pum, 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 parecendo uma britadeira constante. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Geralmente num pensamento pessimista, né? Imaginando o pior que poderia acontecer constantemente para frente. 2 dias para frente, 3 dias para frente. Aí a dor no peito, não consegue respirar, é um nível avançado já desse processo de ansiedade, tá? Porque está muito acumulado. Não está sendo como se fosse uma panela de pressão. Não tá abrindo a tampa. Não tem a válvula de escape lá que permite com que saia esse excesso de pensamentos, esse excesso de medos, principalmente, como eu disse, do futuro que é incerto. Hoje, inclusive, eu trouxe alguns comentários em relação ao tempo divino, que é o tempo em que cada uma das coisas vem a acontecer na nossa vida, né? Não como algo predestinado, algo definido, indefinitivo, vai ser isso e acabou. Não. É como se fosse um roteiro global, vamos dizer assim, que a sua alma definiu, entretanto que tem ali umas nuances. Tem 3 opções de caminho, todos eles são válidos, todos eles estão dentro daquilo que a sua alma planejou. Não é um único, uma reta assim específica. Tem alguns pontos que convergem, né, como o acontecimento do seu nascimento, por exemplo, obviamente, né, senão você não estaria aqui. Então tem alguns que vão converger, são vários caminhos que fazem assim, mas eles chegam pum, em uma linha, né? Pum. Esse é o tempo divino, né, que é aquilo que precisa acontecer para que você consiga continuar seguindo com a sua jornada. Então, quando a gente fala em relação ao medo incerto, totalmente incerto no futuro, nessa perspectiva, não é tudo 100% incerto. Tem ali uma porcentagem X, não dá para dizer quanto que é essa porcentagem, né? Que você já programou, né? Que já está ali, está no seu caminho. Mas agora, qual linha você vai seguir? Como você vai receber o aprendizado que você quer receber nessa existência por conta da sua jornada? Aí esse pode mudar um pouco. Mas André, como que isso pode me ajudar com a minha ansiedade, cara? Você está falando aí sobre aprendizado, falando sobre tempo divino, mas como é que eu encaixo isso na minha vida de verdade? Eu estou sentindo aqui o negócio. Me fala aí como que é de verdade, né? Muito bem. Quando você começa a imaginar o seu futuro, 2 dias, por exemplo, algumas pessoas não conseguem fazer isso. Elas entram em um tipo de... quase como se fosse uma catarse, né? Um movimento de medo, de receio, como se o corpo rejeitasse aquilo, porque parece extremamente perigoso, parece impossível, porque tem tanta coisa que está passando pela mente agora, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, isso, e vai dar errado isso, vai dar errado aquilo, e aí fica um turbilhão que não consegue focar, não consegue centrar em algo, porque tudo parece estar pegando fogo. E aí esse lugar geralmente leva para uma fuga. Mas por que isso acontece? Por que tudo isso foi acumulado? Por que tudo isso começou a se juntar? Pode ser, nessa perspectiva, que a sua alma esteja tentando, por exemplo, desenvolver a capacidade do discernimento, da separação daquilo que realmente é prioritário para você, daquilo que realmente é essencial para o seu movimento nesse instante. Mas esse é o lado bonito, vamos dizer assim. Esse é o lado, entre aspas, mais fácil desse processo, de reconhecer qual que é o aprendizado, qual que é a virtude que você está buscando, né? Só que como você está buscando ele, é importante ser olhado também. Porque às vezes tem algum desafio que você está vivendo ali, aqui, que é doloroso, que é incômodo, que é desafiador, ou que pode, em algum nível, ser divertido, exatamente por ser desafiador, depende da sua perspectiva, né? E não soltar aquilo faz com que você viva alguns desafios. Eu vou tentar trazer um exemplo prático para vocês aqui, porque talvez esteja muito flutuante, né? Deixa eu ver o que vocês trouxeram enquanto eu estava recebendo aqui. Porque tem pessoas que falam aí que a ansiedade é coisa da cabeça. Não é coisa da cabeça, necessariamente. Bom, se a gente pensar que a nossa respiração é coisa da cabeça também, pode ser coisa da cabeça, mas aí, fala pra pessoa parar de respirar. Fala, para de respirar, é coisa da cabeça.
é a mesma coisa, né? Tudo está vindo, tudo está acontecendo, né? Então, dúvidas particulares comigo, Laís? Você consegue mandar mensagem para mim por direct depois e consegue agendar um horário comigo. Eu faço atendimentos também, Laís. Aí eu consigo auxiliar de você de uma forma mais específica. Mas aqui eu estou trazendo de uma forma genérica, né? Para trazer para as pessoas que não sabem como é esse caminho, um pouco da perspectiva disso, né? E no final a gente vivenciar um processo para tentar auxiliar todos e todas, na medida do possível, a soltar um pouco disso que pode estar enraizado, tá? Agora eu quero trazer um exemplo prático para vocês em relação a algo que pode trazer uma ansiedade exagerada, uma ansiedade grande, de algo que é mais tangível, porque tem coisas que não são tangíveis, aí talvez eu não consiga trazer o exemplo, porque aí é muito individual de cada pessoa, tá? Mas imagina uma pessoa que ela nesse momento, ela trabalha com algo, né? Ela tem uma família, ela sustenta aquela família, ela é a única pessoa responsável por sustentar aquela família, e de repente ela precisa sair daquele trabalho, né? Porque acontece algum desafio ali na vida pessoal dela. E isso aqui é totalmente invenção, tá? Isso aqui não é baseado em nada que aconteceu. Estou tentando exemplificar, tentando pensar em algum exemplo para tentar pegar um gancho, tá? Nesse momento que a pessoa faz esse movimento, ela entra em um movimento de resolução de algo para evitar um problema futuro, mas aí ela cria uma outra situação aqui na qual ela vai parar de receber a energia financeira para que todo o outro sistema continue se completando. Quando isso acontece, ela já começa a imaginar, daqui a pouco aquilo vai dar problema, daqui a pouco aquilo vai dar problema, daqui a pouco aquilo vai dar problema. E ela não consegue focar na resolução aqui, e aqui está dando problema. E está difícil, está aumentando a pressão aqui, pressão ali. E daqui a pouco, quando isso aqui se junta com aquilo ali, isso aqui vira um grande turbilhão na cabeça dessa pessoa. E aí, na perspectiva do que o Theta traz para nós, o que seria perguntado para essa pessoa? Não é, por que você fez isso? Por que você não ficou lá? Não, isso não é pergunta, isso é ataque, né? A pergunta para a alma, para a essência da pessoa é, nesse exemplo. Esse exemplo ele está bem genérico, espero que ele consiga chegar até vocês a partir do sentir, né? Quando você fez esse movimento de sair daqui e vir para cá, o que a sua alma queria? O que ela esperava com isso? Qual que era o resultado que ela estava buscando com isso? Era ajudar essa pessoa. Tudo bem. Quando você ajuda essa pessoa, o que isso acontece? O que traz para você isso? O que aconteceria se você não ajudasse essa pessoa? Quais seriam os efeitos? E aí, muitas vezes, nesse exemplo, se a pessoa sente, poxa, eu não iria, eu ficaria aqui, né, eu deveria ter ficado aqui, você pergunta, se você tivesse ficado, o que teria acontecido? Ela poderia trazer, por exemplo, que essa pessoa teria me deixado, ela teria me abandonado, ela teria morrido, ela teria acontecido tal coisa com ela. E isso teria me influenciado de tal forma que eu poderia me sentir, por exemplo, uma traidora, me sentiria, por exemplo, igual ao meu pai, igual à minha mãe, me sentiria, por exemplo, uma pessoa de algum X, Y, Z, né? E todos esses sentimentos, todos esses receios de sentir isso aqui, podem fazer com que uma ação seja feita. E essa ação sendo feita gera todos esses efeitos colaterais. Quando isso é reconhecido, a razão pela qual aquilo aconteceu, aí nasce a oportunidade de liberar esses medos. Medo de parecer com pai e mãe, medo de parecer isso, medo de parecer aquilo. Quando esses medos são liberados, a ação mais elevada, mais equilibrada, fica mais fácil de ser reconhecida, mais fácil de estar disponível. E quando isso acontece, a negatividade, o pensamento pessimista tende a diminuir. É claro que esse é um exemplo muito, 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 muito genérico. Não dá para falar, isso vai resolver o meu problema. Não, isso não vai resolver a sua questão, mas isso vai trazer um exemplo para você de como reconhecer para que aquilo que você está vivendo está acontecendo. Como isso começou. Na perspectiva do Theta Healing, a gente pode imaginar até que a ansiedade é como se fosse uma doença, entre aspas, tá? Psicologicamente, acho que a gente até poderia dizer que sim, mas eu não tô em patamar para dizer isso. Eu não tenho formação médica para diagnosticar nada, né? Mas vamos dizer que sim, patologia. Acho que esse é o termo chique para dizer isso, o termo correto para dizer isso, né? Toda vez que nós, na perspectiva do Theta Healing, lembrando, toda vez que nós adquirimos algum tipo de limitação, algum tipo de doença, aquilo está
trazendo algo para nós, ou aquilo aconteceu por alguma razão. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vi em um curso, né, de uma pessoa que foi atendida pela instrutora. O exemplo que ela deu foi o seguinte. Tenta linkar isso com a ansiedade, tá? É uma questão, é uma doença, mas a gente pode linkar com a ansiedade como se fosse algo semelhante. Existia uma mulher, e essa mulher, ela tinha problemas com a sogra dela. Ela, em algum momento, chegou pro marido dela e falou assim, é ela ou sou eu? E aí, nesse momento, ela saiu de casa, porque o marido escolheu a sogra, escolheu a mãe dele, né? E essa pessoa saiu de casa. Depois de alguns anos, essa pessoa ela foi diagnosticada com uma doença. E essa doença que ela foi diagnosticada, ela foi buscar auxílio médico, todos os auxílios, continuou fazendo todos esses processos e, além disso, ela também foi buscar a ferramenta do Theta Healing. E dentro do processo de investigação de como aquilo se manifestou na vida dela, chegou uma pergunta para ela. Quando que isso começou? Né? E o tempo que isso começou foi exatamente no dia, né? Ela sentiu isso, não sentir, né? É um processo do sentir isso também, não é só racional. É mental também, energético, espiritual, quântico, né? Então, é além do pensamento racional apenas que essa ferramenta do Theta Healing atua, porque é uma conexão com o seu subconsciente, uma conexão com a fonte criadora de tudo que é, né? Nessa hora, quando a pessoa reconheceu que era ali, aí veio a pergunta, para que isso aconteceu ali? Para que isso começou ali? Quais foram os efeitos que geraram quando começou essa doença na sua vida? Porque ela saiu, né? Saiu de casa. Quando ela teve o diagnóstico, etc., daquela questão, o que aconteceu? Né? Porque quando ela saiu de casa, ela perdeu o quê? Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, perdeu a casa e perdeu a sogra. A última, ela ficou meio feliz, né, de ter perdido. Ok. Quando ela adquiriu essa doença, essa questão que ela estava vivenciando, ela foi acolhida de volta. Aí ela recebeu de volta o marido, recebeu de volta a casa, recebeu de volta os filhos e recebeu a sogra pedindo perdão. Recebeu tudo. Tudo aquilo que ela perdeu, ela recebeu de volta. E ela estava mantendo aquela questão porque tinha um ganho. Só que esse ganho estava destruindo ela. E aí, dentro dessa sessão, reconhecendo esse ganho que ela estava tendo, mantendo aquilo foi reprogramado mental, espiritualmente nela. E aí ela começou a se curar daquele processo. Ela começou a se libertar daquele processo, mantendo o ganho de estar dentro daquela situação, que é a situação que ela queria, mas sem precisar continuar com aquela doença e recebendo o aprendizado que ela precisava receber efetivamente por ter feito aquele movimento de não aceitar a relação que o marido dela tinha com a sogra, N aprendizado que ela tinha ali, né? Não dá para generalizar qual aprendizado que a alma dela teve aqui, né? Nem sei qual que é o exemplo, qual que é a virtude que a alma dela queria exatamente. Mas para vocês entenderem, nesse exemplo, tentei ser o mais objetivo possível em relação a ele. Nessa perspectiva, tudo aquilo que a gente acumula de pouco interessante para nós tem algum ganho em algum nível, mesmo que ele não faça o menor sentido. Nossa, mas não faz o menor sentido. Como que esse negócio vai trazer um ganho para mim? Percebe quando você começou a sentir isso e o que mudou na sua vida quando você começou a sentir isso. Meu pai começou a me dar mais atenção, meu marido começou a me dar mais atenção, eu comecei a me sentir amada pelas pessoas que estão em volta de mim, né? Eu comecei a, sei lá, receber algum tipo de auxílio por isso. Eu comecei a ser reconhecido, eu comecei a ser ouvido, a ser ouvida. É sutil. E isso é reconhecido em um processo de conexão profunda com você. Não tem uma resposta que eu possa dar genericamente aqui para todo mundo. Mas é isso que eu quero dizer. Lidando com a ansiedade com o Theta Healing. É dessa forma que eu estou trazendo para vocês. Lembrem, isso não exclui tratamento médico, tá? É uma soma. É uma soma. Sempre é uma soma. Nunca é uma exclusão. Tá bem? Só que esse processo vai trazer para você consciência. E uma vez que essa consciência chega para você, começa a ficar mais fácil você liberar aquilo que não faz mais sentido. Liberou, o seu corpo começa a reagir. Você começa a se sentir mais leve. Você começa a se sentir mais livre.
nessa sua perspectiva. Por quê? Porque você entendeu aquilo que estava vivenciando, aquilo que estava recebendo, aquilo que estava aprendendo. Entendeu que dá para manter aquilo sem precisar daquele efeito. É justamente isso. Esse auxílio que é possível receber com isso. Esse é um exemplo, é um dos caminhos, né? Porque algumas pessoas reconhecem aquilo que ganharam assim que a questão começou. E algumas pessoas só vão reconhecer se imaginarem um futuro sem essa questão. O que você perde em um futuro que você não tem essa ansiedade? Esse geralmente acaba sendo mais fácil do que o outro. Depende da pessoa. Então, vocês que estão assistindo, que sentem essa questão, eu sei que se eu perguntar para vocês, me respondam aí. Se vocês amanhã não tiverem mais essa ansiedade, o que você perde com isso? A sua resposta óbvia vai ser: eu não perco nada, você está louco? Isso vai resolver toda a minha vida. Essa é a resposta óbvia, essa é a resposta da mente racional. Essa é a resposta da mente que não está olhando para o todo na vida. Eu sei que eu falando isso para vocês pode parecer meio nonsense. Meio, como assim, cara? Não é possível isso. Eu trouxe um exemplo para vocês. Esse exemplo, vocês ouvindo, ele se encaixa perfeitamente. Esse é um exemplo real, esse que eu dei, tá? Que eu dei agora da mulher lá, que foi. Esse é um exemplo real. Não foi invenção, foi um exemplo real de verdade mesmo, tá? Esse do futuro que eu dei super genérico, na verdade não foi exemplo nenhum. Então, é exatamente isso que eu vou fazer com vocês nessa prática, tá? Eu vou convidar vocês, como se fosse uma sessão mesmo, é isso que eu faria numa sessão de Theta, né? É claro, seria bem mais aprofundado, ia trazer bem mais perguntas, a gente ia entrar em uma conexão mais profunda, mas isso já vai começar a trazer uma abertura para vocês, para começar a reconhecer, talvez, um pouco da origem disso que surgiu, que apareceu aí em vocês. Tá bom? Deixa eu só desativar o alarme do meu celular aqui, que ele ia tocar às 10 avisando que eu preciso dormir, porque amanhã eu tenho um curso de Reiki. Aí eu não posso dormir muito tarde hoje. Antes de eu começar, o que vocês conseguiram absorver disso que eu falei até agora? Talvez tenha ficado um pouco vago, e tudo bem. Quando a gente vivenciar o processo, aí vocês vão sentir se fez algum sentido ou não. Tá bom? Mas talvez algumas pessoas já tenham conseguido fazer o link, já tenham começado a perceber. Opa, isso aqui talvez case aqui, isso aqui talvez case ali. Legal, gratidão, Laís. Antes de começar a prática, tem uma pessoa que falou aqui em relação a ouvir vozes. Esse processo já é diferente, tá? Esse processo geralmente não está mais tão relacionado apenas... Ai, o cheiro desse negócio é muito forte. Perdão, gente. Onde eu estava? Assim, nesse tipo de processo de ouvir vozes, a coisa é diferente. Pode ser diferente, não necessariamente é, tá bom? Aí a gente pode entrar em um processo mais espiritual mesmo, um processo de acompanhamento de alguém que está aí do seu lado, né? Um espírito mesmo, uma alma, uma pessoa desencarnada, né? Se você não acredita nisso, ignora essa parte, tá? Mas se você acredita, continua ouvindo. Vamos lá. Pode ser uma praga que foi disponibilizada para você e por um sentimento de culpa você deixou chegar. Pode ser uma maldição também que só chega em você pela mesma razão, por algum tipo de sentimento de dúvida, pode ir para a luz. Por algum tipo de dúvida, por algum tipo de culpa que pode estar reverberando aí dentro de você. E pode ser algo ancestral, talvez de outras existências, que está aí ancorado com você também, esperando a oportunidade de receber aquilo que precisa receber, seja lá o que for. E aí dentro do processo de conexão, acessando o seu subconsciente, acessando o seu eu superior, acessando a fonte criadora, que é o que o Theta Healing proporciona, encontrar as razões, encontrar as respostas e trazer os paraquês e as liberações necessárias para que você, gancho, né? Solte o gancho. E aí, uma vez que você solta, isso não te afeta. Você pode se libertar e libertar aquilo que estava vibrando no seu campo de energia. Tá? Talvez eu me aprofunde mais em outro momento em relação a esse aspecto espiritual, mas não hoje.
Hoje eu quero trazer para vocês algo um pouco mais terreno, né? Com essa prática que eu vou fazer agora. Tá bom? Então, eu quero convidar vocês a pegarem um pouquinho de água. Peguem um copo de água, se for possível. Tá? Eu tô com a minha garrafinha aqui, que a minha companheira maravilhosa fez a gentileza de trazer. Te amo. Te amo muito. Maravilhosa. Deus. Né? E porque a água é importante nesse processo, tá bom? Para que você tenha o seu fluxo de energia o mais disponível possível. Então, tomem um pouquinho de água e se vocês estão interessados em ajudar outras pessoas a receberem um pouco dessa experiência, compartilhem com elas aqui pelo aviãozinho, né, para que elas vivam a prática, né, que agora é a hora da vivência mesmo. Eu vou trazer para vocês a experiência. Que eu falo, às vezes não faz tanto sentido a parte teórica, mas a parte prática geralmente faz, porque você sente. E é isso que é legal. Deixa amor no campo aqui. Por favor. Então vamos lá, prontos e prontas? Eu tô ficando com calor com essa blusa já, mas vou ficar com ela pra... Vou pedir pra vocês fecharem os seus olhos um pouquinho então, a partir de agora, todo mundo. Solta aí o que você estiver segurando. Se você estiver segurando o celular assim, pode soltar ele na mesa. A imagem não é importante, você não vai me ver, você vai estar de olho fechado. Então vamos lá. Fechem seus olhos. Respirem bem profundo. E se conectem com seus corações nesse momento. Enche bastante o ar, os pulmões de ar. Segura um pouquinho o ar e solta devagar. Mais uma vez, inspira bem profundo. Segura o ar e solta devagar. Faz isso mais 3 vezes. Vamos lá. Inspira bastante, enche os pulmões, enche mesmo. Segura um pouquinho e solta. Mais 2, vamos lá. Inspira. Segura. Solta. E só mais uma, vamos lá. Puxa bastante, bastante. Inspira. Segura. Solta. Agora mantenha a sua respiração normal. E sente nesse momento o pulsar do seu coração. Sente o pulsar da vida dentro de você. Permita-se por alguns instantes esquecer de tudo lá fora para reconhecer apenas o pulsar do seu coração e nada além disso. Percebe como é sentir a vida pulsando em você. Se você tiver dificuldade de fazer isso, leva as 2 mãos para o seu coração, isso vai te ajudar. Sente o calor, sente a presença do seu coração. Abandona um pouquinho a racionalidade nesse movimento. Permita-se se entregar para você. Esse é um lugar seguro para você. Esse é um lugar onde você está totalmente acompanhado, acompanhada da sua versão mais elevada, do seu mestre e da sua mestra interior, da fonte criadora do universo, do próprio amor em volta de você. Então respira e sente como se você estivesse recebendo um grande fluxo de luz através dos seus pés. Como se esse fluxo de luz viesse da Terra para você, sendo doado pelo planeta para você, esse fluxo de luz. Sente como esse fluxo desbloqueia a energia dos seus pés.
Desbloqueia a energia das suas pernas. Desbloqueia a energia do seu quadril, do seu abdômen, do seu peitoral, dos seus braços, ombros, pescoço, nuca, cabeça. Sente você relaxar e receber essa energia que vem da terra para você. Com o seu corpo relaxado, essa energia transbordando em você. Percebe como se uma bola de luz se formasse acima da sua cabeça. E coloca a sua consciência, a sua presença dentro dessa bola. Ela pode ser azul, pode ser rosa, pode ser amarela, pode ser colorida, a cor que você estiver vendo. Tenta reconhecer, tenta perceber. Talvez você não perceba a cor, mas você sinta a textura, sinta um cheiro, sinta uma temperatura. Ou só saiba que ela existe sem sentir nada com seus sentidos físicos. Tá tudo bem, cada um tem a sua forma. Só se percebe dentro dela. Cheiro de cebola. E sente você subindo dentro dessa bola de luz. Subindo pelo teto, subindo pelas nuvens, subindo pelos céus, pelo espaço, pelo infinito. Deixe-se levar. Intencione que isso esteja acontecendo, mesmo que ainda não consiga perceber com clareza. Intencione, deseje que esteja acontecendo, você subindo na velocidade do pensamento, além do tempo e espaço, passando por todas as luzes que pudessem existir no espaço infinito, as estrelas, os espaços, as dimensões diferentes, de diferentes cores, das mais claras às menos claras, as mais coloridas, até que você se envolva por uma névoa de luz rosa, que tira todo o peso do seu corpo e te relaxa, te suaviza tão profundamente, como se você estivesse se preparando para dormir. Encosta, relaxa mais e mais. E deixa a sua presença, deixa a sua consciência subir infinitamente. Se perceba subindo. Até que é como se você chegasse a um ponto que é como se você fosse romper uma bolha. Romper, sabe aqueles negócios que você assoprava quando você era criança, que fazia a bolha? Que era um portal, você atravessava, ou melhor, que o seu ar atravessava e fazia uma bolha? Então, agora você vai atravessar um portal como esse, só que esse portal é uma luz branca. E quando você atravessar por ele, é como se você entrasse em um lugar onde tudo é só uma grande luz branca. Um novo lugar, um lugar perfeito, um lugar que te suaviza, que te relaxa, que te coloca em conexão com você, que relaxa tudo que você é. Sobe nesse lugar, sobe infinitamente nele. E percebe que essa bola de luz que te levou até aí, essa grande bolha maravilhosa, ela começa a se suavizar, a se sutilizar, até que ela começa a desaparecer nessa luz. E essa luz começa a tocar você, a se unir a você, até que você começa a se reconhecer como se fosse uma com ela. Inspira profundo e traz essa luz para dentro da sua consciência, dentro desse lugar. Como se você estivesse se nutrindo dela. Deixa seu corpo, as suas células, seus átomos, seu espírito se nutrir dessa luz. E nessa consciência, nesse lugar, nesse relaxamento que você está, você que talvez sinta algum nível de ansiedade, seja ele qual for, do menos intenso ao mais intenso.
Ou você que talvez que tem uma questão física, além desta, uma outra questão. Mas só se você não tiver ansiedade pensando nessa outra, tá? Pra gente poder fazer esse movimento em conjunto. Solta todos os medos. Solta todos os dogmas. Solta tudo aquilo que você acreditou que era impossível. Acredite nesse momento que tudo é possível. E se tudo fosse possível, e você pudesse nesse momento imaginar a sua vida sem essa questão, como seria? Um dia, imagina um dia seu. Imagina que amanhã, por exemplo, você acordou e não tem mais isso. Acabou. Não tem mais. O que acontece? O que você ganha? O que você perde? Como as pessoas em volta de você reagem? O que você escuta dessas pessoas? O que você escuta de si mesmo, de si mesma? Solta a racionalidade. Deixa vir para você. Vivencia. Imagina de verdade. Tudo é possível, tudo está disponível para você imaginar. Sua mente não tem limites. Você pode imaginar que você tem asas, tudo é possível. Então imagina. Como que seria? Como seria se amanhã o seu coração ficasse mais tranquilo? Se você conseguisse dormir? Se a sua sobrancelha não tremesse? Se você não tivesse tanto medo do que pode acontecer daqui a pouco, do que pode acontecer amanhã, do que pode acontecer daqui a 10 minutos. Como seria uma vida em que você, se tiver isso, tem um nível que é equilibrado e um nível que não te paralisa? Percebe? Quem já percebeu, guarda. Quem ainda não, continua buscando. André, eu não consigo perceber nada em mim. Tá tudo perfeito. Nada poderia estar mais perfeito em mim. Então olha para as outras pessoas à sua volta. Olha para os seus familiares. Olha para os seus amigos. Olha para as pessoas. Mantenha os olhos fechados. Não tem nada fora para você. Está tudo dentro. Se conecta com você. Permita-se perceber isso. Só relaxa por alguns instantes. Universo, qual caminho vai ajudar mais pessoas hoje? Ok, gratidão. Isso que eu acabei de fazer é um movimento do Theta Healing de você se conectar com a fonte criadora e receber a resposta mais elevada. É algo que vocês aprendem dentro da formação de Theta Healing. O que o universo trouxe para mim? O que a fonte criadora trouxe para mim? Que nesse momento, a maior parte das pessoas que aqui estão se beneficiarão mais de uma guiança que privilegie a resolução, mesmo que genérica, do medo da falta. Algum nível de falta, algum nível de escassez. Perceba, essa escassez não necessariamente é uma escassez financeira. Ela pode ser uma escassez de presença de pessoas. Pode ser uma escassez de atenção de quem se ama. E também pode ser uma escassez financeira, por que não? Então, nesse momento,
como esta vai ser uma guiança genérica, pode ser que você ainda se beneficie se aprofundando mais na sua questão individual. Entretanto, mesmo que a sua questão não seja essa, isso pode auxiliar você na sua jornada se você quiser ficar aqui até o final. Eu convido que você fique para receber os próximos passos. Continue conectado com você, conectada com você. Nós estamos em processo de conexão com o todo. Lembre, não tem nada fora, é tudo dentro, é tudo aí. O que é seu, o que é meu. Respira bem profundo, você que está me assistindo, você alma que me escuta. Escuta o chamado que eu faço para você. Escuta com o coração. Escuta o que o meu coração está dizendo para você agora e vai trazer em voz para que a sua consciência possa ouvir. Dentro de você, talvez exista um receio, talvez exista um medo, que se você não ficar completamente atento, atenta a todo instante, aquilo que talvez venha a faltar, você estará em perigo. E esse perigo está relacionado ou com a sua vida, ou com a sensação de ser digno ou merecedor, merecedora da posição que você ocupa, principalmente na sua família. Eu estou fazendo um chamado genérico. Talvez algumas partes se encaixem para você, talvez algumas não. Em algum nível, se isso existir em você, se nesse momento fosse permitido, com a força do próprio amor, que é a energia cósmica perfeita, a fonte criadora, liberar você desse programa, liberar você dessa necessidade, liberar você desse comportamento, dessa repetição e trazer no lugar a autopercepção de discernir o que é prioritário, o que realmente é importante, o que realmente pode trazer algum tipo de desafio, algum tipo de perigo ao seu momento, ao seu movimento. Liberar isso e colocar no lugar essa nova possibilidade, trazendo a você a segurança da fonte do universo, de que tudo o que você necessita já está disponível e continuará disponível para você, para o bem maior. Se você quiser receber isso em você, liberar o anterior e receber esse novo, num movimento, mesmo que genérico, de substituição, de reprogramação da sua essência, da sua energia, da sua mente, se você quiser, afirma para o universo, afirma em voz, eu quero receber isso em mim agora. E respira enquanto você recebe isso do universo e você diz que quer. Eu quero. Ok. Ok. Tem mais uma coisa que eu quero trazer para vocês, que eu estou sendo guiado a trazer para vocês. É uma sensação, é um sentimento. Aprender esse sentimento, essa permissão direto do universo, que vai trazer para suas células, os seus átomos, essa permissão, essa possibilidade, que possivelmente ajudará genericamente todos e todas vocês, em sua grande maioria, com esse processo.
Isso chama-se download dentro do Theta Healing, que é literalmente você baixando da fonte uma permissão, uma sabedoria, uma consciência, uma energia em você, para que você comece a desenvolver isso em você. Como se fosse uma semente que é plantada. Não é varinha de condão. É uma abertura para que isso comece a se desenvolver. O universo, a fonte criadora está trazendo para eu disponibilizar para vocês que vocês sabem qual é a sensação, qual é o sentimento que é possível e que é permitido a vocês manterem aquilo que vocês têm de mais elevado, tanto emocional quanto materialmente na vida de vocês, daquilo que está no tempo divino de vocês, que seria o caminho da evolução, de crescimento de alma de cada uma de vocês. Que vocês podem manter e reter esses benefícios, essas conexões, essa energia financeira, esse propósito, esse trabalho para o bem maior na vida de vocês, se estiver dentro dessa perspectiva, que é seguro e que você pode viver sem medo, constante, desequilibrado, de perder tudo isso. Se você quiser receber isso do universo, é só dizer em voz: eu aceito receber isso em mim, universo, em tudo que eu sou. É sério. Tá. Posso trazer para vocês a sensação, o sentimento, a abertura para reconhecer-se como merecedor, como merecedora, pela perspectiva da fonte criadora do universo, em todos os aspectos da sua vida, que você pode viver a sua vida sem a necessidade de se sentir indigno, indigna ou sem merecimento em qualquer nível que seja, pois você é amado, é amada pela própria energia da fonte, que é o amor puro, é a própria essência do amor, que não julga, que não aponta o dedo sem direcionar para uma cura. Você aceita receber isso? Se sim, diga ao universo: eu aceito receber isso em mim. Eu aceito receber isso em mim. Que esse download fique disponível para todas as pessoas que aceitarem-no, mesmo que depois em gravação, pois o tempo se sobrepõe, o tempo é quântico, passado, presente e futuro é uma coisa só. Essas pessoas estão aqui, elas estão ao vivo também, elas estão aceitando em tempo real, estão recebendo em tempo real. Pois só existe o agora. Respira fundo. Só depois, ok? Traz essa energia que está nesse lugar branco perolado para você, inspira ela para as suas células, para os seus átomos, energizando todo o seu corpo, trazendo essa abertura para vivenciar tudo isso que você recebeu. Óbvio, o mais importante. Vocês aceitam receber do universo, da fonte criadora, de que vocês já sabem como viver a vida, que já é possível para vocês viver a vida sem a necessidade de viver em ansiedade, viver em medo, viver em desespero, viver em desequilíbrio em qualquer aspecto da vida de vocês para o bem maior. Se você quiser receber isso, diga para o universo: eu aceito receber.
Respira fundo. Recebe essa luz dentro de você. Eu quero trazer para vocês a percepção de que isso é uma parte bem pequena do que é o Theta Healing. Eu trouxe aqui um movimento genérico para vocês. Para que isso fosse mais assertivo, não quer dizer que isso não funcionou, tá? Mas para que fosse mais assertivo e chegasse realmente na raiz, para que não se recriasse, que pode ser que se recrie, mesmo que você tenha uma melhora hoje, amanhã, é buscar a raiz do que está se manifestando, para que isso está se manifestando. E esse processo é individual, porque cada um tem uma razão do para que está mantendo aquilo. Eu trouxe alguns exemplos genéricos aqui que talvez pegue a crença raiz de algumas pessoas, mas talvez não, tá? Para que vocês saibam que isso aqui é só uma fraçãozinha. A busca pela razão, a busca pelo para quê, não é por quê, é o para quê. A busca pela virtude da alma é o mais importante nesse processo. Essa parte que eu fiz aqui é a parte de finalização, é a parte mais suave, a mais energética, mais sutil, que é extremamente importante, mas que é o final. A gente foi direto para o final, porque o meio só dá para fazer ou você com você mesmo em um processo de auto-introspecção ou em um processo de terapia individual. Tá bem? Dito isso, quero pedir para vocês permissão para trazer direto do universo, direto da fonte criadora, uma cachoeira de luz para banhar todas as células, todos os átomos de vocês, para harmonizar tudo que vocês receberam aqui e agora para o bem maior. Quem quiser receber é só afirmar em voz para o universo: eu aceito receber. Respire profundo e abre os seus olhos para retornar para cá mais uma vez, para se perceber aqui mais uma vez. Eu espero que não tenha parado a transmissão aqui, porque apareceu uma mensagem de acabando a bateria do meu telefone. Eu não sei se caiu a conexão, eu espero que não. Eu não ficaria nada, que aconteceu o que precisava acontecer, qualquer coisa que seja, né? Espero que vocês tenham conseguido vivenciar isso, possam ter recebido um pouco disso verdadeiramente em vocês, em cada célula, em cada átomo do corpo de vocês, que não tenha caído essa transmissão enquanto vocês estavam recebendo, né? Mas se caiu, vai ficar gravado, aí vocês veem depois, tá bom? Vocês assistem depois no YouTube, caso tenha caído por alguma razão. E para você que quer se aprofundar mais nesse processo, gratidão, Aline. Fico feliz, pelo visto trouxe algum resultado para você. Quiserem se aprofundar nesse processo, né, eu faço atendimentos individuais com Theta Healing e eu ensino o Theta Healing para que você possa colocar isso que você acabou de receber na sua vida. Possa aplicar em você todos os dias. Possa, assim como eu fiz aqui ao vivo com vocês, perguntar para a fonte, o que vai ser o melhor para essas pessoas? Aí vocês podem perguntar, o que vai ser melhor para mim? Qual é o passo que eu posso dar? Qual é o melhor caminho para minha alma? É ter o mestre, a mestra, que é o todo, disponível para você a todo instante. Isso não tem preço, não. Ele te responde 2 da manhã, eu não. Tô dormindo. Eu sempre trago esse exemplo das 2 da manhã, um exemplo bobo. Muito bem, pessoal. Gratidão pela presença de todas vocês que puderam ficar até o final. Essa live, essa vivência vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui no Instagram. Ela vai ficar gravada, vai ficar disponível lá no YouTube também. Eu vou baixar, vou colocar lá no YouTube também para que vocês possam acessar isso, possam vivenciar isso mais vezes se assim desejarem. Mas lembrem, essa guiança foi uma guiança genérica, tá bom? Ela foi
genérica, muito provavelmente ela não atingiu a raiz daquilo que está causando essa questão em você. Tá bom? Isso você vai descobrir em um processo individual que você faz com você ou que você faz em um atendimento. Preciso dizer isso por uma questão de responsabilidade também. E lembrando, todo esse processo não substitui tudo aquilo que você já está fazendo com os procedimentos médicos, sejam eles quais forem. Tá bom? Responsabilidade. Gratidão, gente. Gratidão pela presença de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Quem quiser saber mais sobre os meus atendimentos particulares, quem quiser saber mais sobre os cursos de Theta Healing, pode mandar mensagem para mim. Vai ter curso de Theta Healing semana que vem, sexta, sábado e domingo. Vai acontecer de forma híbrida, com opção presencial e com opção online. E como vocês acabaram de ver, funciona online. Então não tem diferença nenhuma o curso, o aprendizado, que é o que você efetivamente está vindo receber, né? O aprendizado da técnica. Mas aí não vai ser assim, né? Isso aqui é uma live, né? O ao vivo é por videoconferência. Eu te vendo, te ouvindo, você com o microfone e a câmera aberta. Então, é bem diferente do que está acontecendo aqui. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo para vocês e nos vemos no curso de Theta Healing, né? Ou nos atendimentos individuais ou em outros momentos, nas outras práticas, nos outros cursos que eu ofereço que talvez vocês se conectem também, tá? Beijos, beijos, beijos. Gratidão, 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 gratidão pela interação aí. É isso aí, gente. Boa noite. Vou dormir que amanhã tem que acordar cedinho, tem curso de reiki.